Compartilhar. Janela. Sim, agora está aparecendo, mas não está no formato de apresentação, mas segue assim, dá para a gente... Melhorou agora, não melhorou? Sim, sim. Eu ampliei aqui. Então vamos lá. Tá aí a tela do Edinho que eu falei para vocês, autorizou ontem a utilizar a imagem dele, por quê? A gente precisa reforçar exatamente o que eu falei. Precisamos que o óbvio seja cotidiano. O óbvio tem que acontecer naturalmente, por isso que ele é óbvio, tá? Então, baseado nisso, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é trazer o óbvio que às vezes muita gente não sabe. O que é um dossiê, gente? Dossiê é uma organização de documentos que eu apresento de forma sistematizada para um determinado processo. Então, essa é a ideia de dossiê. Quando a gente fala do nosso processo de corretagem, a gente vai ver o quê? Eu preciso ter, ontem ainda alinhando isso com a Andréia, né, Andréia? No final da tarde, a gente alinhando aqui, que a gente precisa ter a mão como referência. 5 dossiês que eu preciso, via de regra, para montar o processo mais completo de venda que eu tiver que montar. Primeiro deles, importantíssimo e indispensável, dossiê cliente. O dossiê cliente, ele se refere, gente, é óbvio, mas eu vou repetir. Dossiê cliente é a documentação do cliente. Não pode ter dúvida sobre isso. E tem dúvida sobre isso, vocês acreditam? Conversando, né, até de forma descontraída com alguns colegas, a pessoa fala assim: não, no dossiê eu coloco tudo, coloco a renda, coloco a venda, coloco tudo que eu tiver que colocar, eu coloco no dossiê cliente, porque se refere ao cliente. Gente, se a gente for lá no CV, daqui a pouquinho a gente vai ver, tem pastinha para cada tipo de documento. Então, o dossiê cliente, ele vai se ater, ele vai se referenciar, ele vai se referir exclusivamente à documentação do ou dos clientes participantes do financiamento. Não pode ter dúvida em relação a isso. Por quê? Devem estar aí a Tássia, o Jonatas, a Ana, de Juiz de Fora, pode ser que esteja a Ana Flávia, a Raíssa, me desmintam se eu tiver errado. Dossiê cliente tem que ser documentação do participante, tá? Todos os documentos se referem ao participante. Daqui a pouquinho a gente decompõe isso. Dossiê renda. Normalmente ele é utilizado para renda informal. Pode ser que eu tenha um dossiê renda para renda formal? Pode. Às vezes eu tenho que montar um dossiê renda para uma pessoa que é empresária. E aí, assim, eu tenho o Prolabore dele, mas às vezes eu tenho que colocar outros documentos de movimentação bancária para esse cliente que, via de regra, ele é formal. Mas a gente precisa dar um pouquinho mais de credibilidade para essa montagem desse dossiê. Por quê? É muito diferente do cliente que é empregado, porque ali é um contra-cheque, a empresa já é uma empresa estabelecida que já emite esse contra-cheque. No caso do profissional empresário, ele é que emite o contra-cheque dele. E aí, muitas das vezes, a gente precisa reforçar, né, para o banco a formação daquela renda. E aí, para esse cliente que é empresário, apesar da formalidade que eu atribuo a ele, eu tenho que ter também um dossiê renda para dar lastro para aquela renda que a gente vai utilizar para viabilizar o financiamento dele, tá? Dossiê venda. O próprio nome já fala. É o dossiê que eu manipulo as informações, ou seja, manipulo no melhor sentido, né? Que eu organizo, estruturo as informações para dar um direcionamento lá para o aprovador, para o correspondente ou para o banco aprovarem, validarem aquele processo de venda que eu estou realizando. E quando eu concluo esse processo, quando eu faço a aprovação e vou fazer a minha venda, muitas das vezes, quando eu preciso de parcelar alguma parte, alguma entrada, alguma parcela que não foi contemplada e que naturalmente não é contemplada na aprovação e que eu tenho que fazer a complementação, eu vou precisar montar um dossiê fiador que é o quê? É a documentação de uma pessoa que vem e valida aquele financiamento. Fala, olha, se a pessoa não pagar, pode contar comigo aqui. Dificílimo, nos dias de hoje, cada vez mais complicado, mas é uma exigência que eu tenho para dar alguma segurança, né? Alguma confirmação, seja para a INC, seja hoje para a Encash, de que tem uma pessoa calçando aquele financiamento ali que está dando suporte ao comprador.
Vamos aprender de forma simples e fácil. Para eu atender esses requisitos aí, esses dossiês que eu tanto preciso, gente, vai lá no Drive do seu computador, crie lá uma pasta nova, que você vai denominar cliente. É uma pasta que você vai colocar no Drive do seu computador. Dentro dessa pasta clientes, vocês vão ter uma pasta para cada cliente que vocês atenderem a partir de hoje. Podemos combinar assim? Eu gostaria muito que todos fizessem dessa forma estruturada e organizada, porque isso aqui evita confusão, evita desinformação, evita falta de completude da documentação que a gente precisa. Se eu tiver um drive com toda a documentação, com o nome de cada cliente, a hora que der algum problema com aquele cliente, é só ir lá abrir a pastinha dele. Não, peraí. A Imob, às vezes, reprovou isso aqui, mas deixa eu ver a documentação que eu mandei. A Imob pendenciou, mas deixa eu ver se eu mandei tudo que eu precisava mandar. Porque muitas vezes a gente põe a culpa na Imob, mas na hora que você vai lá na sua documentação, que eventualmente você tenha organizado, você vai ver que tem alguma falha. Se ela tiver organizada, fica mais fácil de eu identificar a falha e fazer o provimento. Se ela tiver desorganizada, como eu vi muitos colegas fazerem, coloca documento fora de ordem, coloca documento na medida que vai chegando e na hora que acha que está certo, manda para frente, eu vou ter mais trabalho. O meu processo vai demorar mais, porque aí eu mando, não é um documento que eu mandei, a Imob pendencia, eu quero matar o agente da Imob, mas é ele que está certo, e aí vai ficar nesse disse-me-disse e a gente não consegue progredir, não consegue celeridade, abreviar o nosso processo de aprovação. Dentro dessa pastinha do meu cliente, eu vou criar, então, as pastas de dossiê que eu preciso, que são os dossiês que eu preciso montar para esse cliente. Primeira pastinha é o quê? É a folha dizendo tudo que eu preciso. Essa folha é chamada checklist. Ela lista tudo que eu preciso para poder entregar, para eu mandar para frente, para eu enviar para a Caixa, para eu enviar para a Imob. Tem lá um checklist, que é uma lista de documentos que realmente vai me orientar. Eu não vou ficar tão no escuro. Então, primeira pastinha checklist. O que vai dentro dessa pastinha? Só essa bendita folhinha que eu vou ticando ali, vou escrevendo tudo, né? Vou conferindo tudo que eu preciso para mandar para o cliente. Eu monitoro, eu acompanho, eu organizo, eu estruturo o meu processo baseado no checklist. Nessa pastinha de checklist, eu só vou colocar essa folhinha com os meus tiques lá, com os meus lists lá, informando que eu tenho todos aqueles documentos para mandar para frente. A hora que eu tiver todos, eu consigo encaminhar esse processo. Dentro do checklist, ele tem blocos que ele determina para mim o que é o dossiê cliente, ou seja, toda a documentação do cliente, ela está listada lá no checklist. A hora que eu ticar tudo, significa que o meu dossiê cliente está pronto. Olha que maravilha, olha que milagre, olha que mágica. Como diz a Narcisa Tamboridega, olha que badalo, está tudo pronto lá. Dossiê renda também consta lá no meu checklist os documentos que eu preciso para poder consolidar, consubstanciar, construir o que é renda do cliente. Quando, inclusive, a renda é formal, eu não preciso nem de dossiê renda, eu posso pular essa parte, porque a renda vai estar comprovada lá no meu dossiê cliente. Ah, como é que eu sei isso? Vai lá no checklist que você vai ver a hora que você precisa. Dossiê venda. Gente, a gente faz o dossiê venda todinho, todos os documentos do dossiê venda a gente consegue. A gente consegue preencher, muita gente faz. Na hora que você pede para montar o dossiê venda, a pessoa não sabe de que você está falando. Tive uma experiência lá em São José do Rio Preto, o colega está aí, vai saber, que ele me falou assim: não, eu coloco tudo em documentação pendente, porque está pendente de aprovar. Ou seja, a intenção é a melhor possível, só não está organizado da melhor forma. Então, dossiê venda são os documentos relativos à venda. Como eu vou saber? Daqui a pouquinho eu vou repassar, mas também está no checklist. E dossiê fiador? Não está no checklist, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Printem a tela, tirem foto, copiem, façam como vocês entenderem melhor. Mas a gente precisa, obviamente, ter todos esses dossiês bem claros. Ah, Adriano, mas onde eu acho essa documentação, esse tal de checklist que eu nunca vi? Ontem, né, eu até pedi ajuda a Thaís, porque não estava habilitado no meu CV. Eu já pedi habilitação e depois eu consegui habilitar. Thaís, onde que está localizado? Porque eu não estou achando. É porque não estava habilitado.
pode ser que algum de vocês também não esteja. Lá no CV, na pasta de relacionamento, lá no início, quando vocês olharem na parte superior do CV, quando vocês clicam nela, aparece uma série de informações. O checklist está aqui, ó, no mural do administrador. É só clicar aqui que vocês vão ter esses formulários que eu vou mostrar aqui, tá? Então, se quiser printar, printa essa tela, tira a foto para vocês saberem onde está. 2 documentos muito importantes. Não tem todos, não, mas 2 estão aqui. Vamos mais. O que tem, então, lá no mural do administrador? 2 documentos. Checklist da documentação que eu preciso e uma ficha de entrevista unificada. Poxa, mas o que é esse negócio de entrevista? É um programa jornalístico? Não, gente. Entrevista é o nosso canal de recepção do nosso cliente. Uma observação, ontem conversando até com o Gabriel, sobre o formulário do checklist que está sendo utilizado atualmente. Não sei se o Jonathan está aí também, Jonathan de São José do Rio Preto. O Jonathan, só para informar, o checklist que está lá no CV, ele é mais incompleto, tá? Ele é mais simplificado. Ele está dentro dessa pastinha aqui do CV. Eu estou mostrando aqui para vocês o checklist atual, que ele é mais completo. A Inc reformulou, criou um novo formulário, divulgou para nós. Depois nós vamos substituir isso lá no CV, tá? Mas o checklist eu posso mandar no grupo também, no final da live, no grupo de estudos. O checklist atual é esse aqui, gente. Minimamente esse aqui. Pode ser que precise de mais documento? Pode, mas o básico está aqui. A espinha dorsal está aqui. Vou enviar para vocês no grupo para ninguém ter dúvida nem falar que não recebeu. E a ficha de entrevista unificada? Olha, eu nunca vi isso aqui. Eu ouvi coisas dessa monta, dessa natureza. Mas não pode, porque quando eu entrei na Inc lá em 2020, a Andrea já me entregou algo muito parecido com isso aqui. Foi até reestruturado, está um pouquinho mais limpa, mas é um formulário que sempre existiu. Então, em algum lugar do passado isso ficou e a gente não pode deixar isso acontecer, ok? Vamos lá. A ficha de entrevista, então, que é essa que eu acabei de mostrar aqui, que a gente diz que, né, muita gente não conhece, ela é muito importante para quê? Para ser o canal de recepção do meu cliente. Eu tenho que ter uma pastinha na minha mesa, todo cliente que vem para mim, ou todo cliente que eu atendo virtualmente, eu já vou ali preenchendo essa documentação para ir facilitando o meu processo e para eu já ficar mais tranquilo. Por quê? Informações básicas que eu preciso vão estar nessa ficha aqui, tá? O óbvio tem que ser dito segundo o nosso presidente. Então, o que eu preciso de vocês? Muito capricho, muito zelo, muita atenção, muita dedicação. Preencher o formulário com informações verídicas. Pelo amor de Deus, parece que isso aqui eu estou falando coisa que é lá da China, não é coisa nossa, brasileira. Eu preciso que as informações sejam autênticas, verídicas. Eu posso colocar qualquer e-mail? zedascovas@gmail.com. Pode, só que na hora que der pendência, é mais um impedimento que você vai ter, é mais uma dificuldade. Então, preencha com informações verdadeiras. Esse formulário ele foi feito para estruturar as informações. O que tiver em branco aqui significa que você ainda não tem informação. Então, isso já é um direcionamento que você precisa só daquilo ali, tá? Preencher todos os campos. Olha que óbvio. Vou continuar falando o óbvio aqui. A gente precisa preencher todos os campos. Relatar a formação da renda do cliente aqui embaixo, ó. Eu antes tinha uma declaração de renda informal, que era uma cartinha que eu brincava com os colegas, né? Eu punha uma gotinha de lágrima e uma gotinha de sangue. Ou seja, eu tentava emocionar através de uma declaração o gerente da Caixa, informando para ele que aquilo ali é um trabalhador, é uma pessoa que merece o financiamento, é uma pessoa que tem renda, que está doida para comprar. Eu fazia isso numa declaração. Certo dia, o Júlio, né, que já não está conosco aqui, não que ele tenha morrido, né, ele saiu da Inc. O Júlio me disse o seguinte: Spatin, se você fizer isso aqui bem preenchido, de uma forma bem resumida, o gerente vai olhar de uma forma objetiva e, dependendo do que você escrever aqui, ele aprova ou reprova na hora. Então, vamos preencher essa ficha de entrevista e relatar a formação da renda do cliente aqui, porque isso é mais uma forma de acelerar a aprovação do cliente que eu tanto desejo. Uma outra informação, também óbvia.
eu preciso datar e eu preciso colher assinaturas. Se é mais de um proponente, é óbvio que eu preciso da assinatura dos dois. Por quê? A menos que a pessoa não possa, está em outra cidade, está impedida, eu vou pôr uma observação aqui, ó, autorizado via WhatsApp é algo que eu comecei a usar e colou, a Caixa passou a aceitar. Ela pode até me pedir, cadê a autorização via WhatsApp? Eu mando um WhatsApp rapidinho. Posso mandar a ficha com seus dados aqui para a Caixa? Pode, pronto. Supre a assinatura, tá? Vamos lá. Agora a série Esqueceram de Mim. Proposta de reserva também é um formulário, também é uma ficha, também é um instrumento de venda que vou apostar aí, nós estamos aí com 70 pessoas na live mais ou menos, pode ser que entre 40 e 50 não conheçam esse formulário, ou se conhecem de vista, não conhecem o teor do formulário. Posso estar errando, mas por muito pouco. Por que que esse formulário aqui ele é importante? Quando eu cheguei na INC, a gente tinha que preencher a ficha de entrevista para eu identificar com quem eu estou falando e a proposta de reserva, que é o quê? É a proposta que eu envio mostrando que aquele cliente de nome, CPF, e-mail tal, foi atendido por mim, corretor, e nesse atendimento, eu consegui decompor com ele tudo que é importante para a venda. Ó, o pagamento total à vista, se ele vai comprar um empreendimento à vista, uma proposta à vista, ou se não, quanto que eu tenho de financiamento dele, o sinal que eu estou exigindo dele, qual que é o valor da mensal que ele vai pagar, qual que é a intermediária que eu negociei com ele para facilitar aquela entrada, aquele pró-soluto dele, está escrito aqui também. Tem alguma intermediária anual? Não, eu não quero pagar semestral, eu vou pagar só no meu 13º. Eu vou também retratar aqui. Na entrega das chaves, tem alguma parcela que eu prometi entregar lá e foi aprovada para entregar lá nas chaves, até para eu mandar a proposta para o Rogério aí, eu tenho documentado que o cliente se comprometeu. O que que eu estou usando de fundo de garantia daquele cliente? O que que eu tenho de financiamento bancário, né, na minha expectativa, na minha estimativa? Eu vou relatar tudo aqui. Então, eu vou colocar todas essas parcelas e tem que dar o valor total da minha venda. Agora, também nessa ficha de proposta de reserva, tem umas informações complementares aqui. Isso, gente, salva muitas das vezes aquele argumento que o cliente vem fazer comigo e que às vezes ele não tem razão. Por quê? Eu aqui nessa parte eu vou colocar o seguinte: o documento do imóvel é pago pelo cliente, sim ou não? Que se refere ao registro ITBI despachante. Aqui eu vou especificar o que eu combinei com o cliente. Outra coisa, tarifa bancária é paga pelo cliente ou não? Eu tenho que marcar aqui. Vocês viram aí o que o Rogério acabou de falar? Ele está tentando que a taxa banco seja gratuita. Então, se eu marco aqui que sim e está num período que não é, eu estou perdido. Mas, de repente, no atendimento que eu fizer hoje, eu vou falar, ó, a taxa não é gratuita, não. Você vai pagar. O Rogério mudou e divulgou que vai ser gratuita, eu venho aqui e retifico, dizendo o seguinte, que eu estou combinando com o meu cliente, é isso aqui. Tem alguém com o microfone aberto aí, peço verificar, por favor. E eu estou falando aqui, então, qual que é o valor da taxa banco? E o cliente, em todos esses itens, ele vai colocar a rubrica dele aqui, né? Aquela assinatura abreviada. Eu estou mostrando para ele sobre evolução de obra. Quantos clientes a gente não ouve história aí que o cliente compra e acha que não tem nada para pagar, só lá depois que ele receber as chaves do apartamento. O cliente tem, às vezes, né, de má fé, a cara dura de falar: você não me falou que eu teria que pagar a evolução de obras. Diego, se você tiver aí na possibilidade de fechar o microfone de alguém, por favor, tem microfone aberto. Vamos lá. Então, evolução de obra, eu estou dando ciência para o cliente. Olha, você vai pagar uma parcelinha, cada um tem a sua forma de explicar, mas tem que explicar. E o reajuste do INCC e IPCA, por quê? O cliente parcela a entrada com a gente e acha que não tem juros. Mas a gente tem que deixar claro para ele o seguinte: olha, você tem uma reserva, não quer usar a sua reserva? Não tem problema, a gente parcela para você. Só que você vai pagar juros e antes da obra, INCC, depois da obra IPCA mais 1,99%. A pessoa no instantinho anima,
e arranjo dinheiro para te pagar boa parte da entrada, tá? Aqui, gente, isso é uma salvaguarda que a gente tem quando a gente preenche esse documento, porque eu falo aqui, ó, que o cliente está dizendo que ele tem renda suficiente, que ele coloca as condições propostas, ele entendeu todas as condições, que foram esclarecidas as dúvidas do financiamento e uma série de outras informações que a gente passa que, se eu tenho isso formalizado, o cliente alegou que está desinformado, eu tenho a assinatura dele colhida aqui. Por quê? Eu tenho aqui a assinatura dele, do participante do financiamento com ele, eu tenho uma aprovação do meu gerente e eu tenho a minha assinatura aqui. Então, é um conjunto de informações tão completo e complexo que amanhã ou depois, o cliente que, sei lá, por alguma inconstância de pensamento, de raciocínio, achar que ele está sendo lesado, eu consigo mostrar para ele que tudo foi explicado. Por quê? Eu trabalhei informações com transparência, clareza, mostrei para ele o orçamento, mostrei para ele a condição de planejamento para ele comprar, firmei um compromisso com ele, organizei tudo da forma como foi combinado. Isso me confere segurança e isso aqui é um termo que me dá legalidade caso esse cliente amanhã ou depois vire algum problema para mim de natureza jurídica. Eu tenho um documento assinado por ele que me dá toda a cobertura. Quem não preenche isso aqui, fica na base do Pai Nosso Ave Maria, tá? A gente precisa ter as coisas mais formalizadas. Vamos lá. Eu vi aí, seu William pediu a palavra. Vamos continuar. No final eu pego as dúvidas de vocês, tá certo? Que aí me ajudam aí, Andréia, Jimmy, o pessoal da Imob que estiver conosco, a gente faz um mutirão aí para poder responder todo mundo. Vamos lá. Vamos por partes, então, gente, porque eu tenho aqui, ó, o meu checklist. Se eu fizer ele certinho, eu acerto na mosca. Se eu fizer errado, pode ser que dependência, e aí eu fique aborrecido, chateado, o cliente demorado, e pode ser que comprometa até a venda. Então, vamos por partes. Dentro desse documento, eu tenho os documentos que compõem o dossiê cliente. Eu peguei aquele documento e fragmentei, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, ficha de cadastro. Eu mostrei para vocês agora há pouco, que é aquela ficha de entrevista, mais a proposta. Então, eu tenho esse primeiro item aqui, são esses dois documentos. Isso já é prévio ao meu atendimento. Não compõe o checklist necessariamente para o dossiê cliente. É uma outra parcela que eu vou mostrar para vocês. No dossiê cliente, eu começo daqui, do item 2, ó. Documentação tem que ser legível, o óbvio tem que ser dito, né? Então, pedir a vocês, por favor, que os documentos que vocês enviarem para aprovação estejam legíveis. Documento embaçado, documento rasurado, documento faltando pedaço. Gente, não adianta mandar que a Imob vai devolver para vocês. Isso não confere legalidade e adequação para o processo. Então, eu preciso de RG, CPF. Hoje em dia, a carteira de identidade já traz isso, a carteira de motorista já traz isso. Contra-cheque, se é um contra-cheque local, está tranquilo. A pessoa trabalha na cidade, a empresa da cidade. Se a pessoa trabalha na cidade, recebe na cidade, mas a empresa é de outro local, eu preciso da carta de lotação dizendo que eu moro na cidade, porque é um dos requisitos do Minha Casa Minha Vida, né? A gente precisa estar na região trabalhando na região onde o empreendimento está lotado. Residência, comprovante de residência com até 60 dias. O imposto de renda, eu preciso de declaração, mais recibo, isso é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Extratos de fundo de garantia de todos os vínculos trabalhistas. Ah, não, mas eu só tenho saldo no meu último emprego. Não interessa. A gente precisa ter o lastro, pelo menos de 3 anos, inclusive, do fundo de garantia. E tem também os prazos que eu posso resgatar esse fundo de garantia para o financiamento. Em alguns casos, a gente verifica que a Caixa nem admite utilizar o valor do fundo de garantia, porque aquele cliente não cumpriu os requisitos dela lá. Carteira de trabalho também com todos os empregos que estão lá no fundo de garantia. Um é cheque do outro, tá, gente? O extrato do fundo de garantia ajuda a validar a carteira e a carteira ajuda a validar o extrato do fundo de garantia. Certidão de estado civil. Aí a gente tem que olhar, porque em alguns casos, esses dias, não me lembro aonde, se foi em São José do Rio Preto, Uberaba, não me lembro onde,
A pessoa, né, o corretor, a colega, no caso, estava desesperada porque não tinha certidão de estado civil. Eu falei, minha querida, vem cá, me empresta a carteira de identidade do cliente. Estava lá, registro de nascimento, e a pessoa não casou nem nada, ela era solteira. Se na carteira de identidade tem o registro de nascimento, olha que bacana, eu não preciso da certidão de nascimento, que a pessoa às vezes guardou no baú, está lá na cidade não sei aonde, ou infelizmente em alguns casos de tragédia, a enchente levou. Gente, a gente não precisa quando está explícito na nossa carteira de identidade. Certidão de casamento, né? Quando a certidão de estado civil é de casamento, às vezes vai requerer o quê? Pacto antinupcial. O que é pacto antinupcial? É um termo, é um documento formalizado em cartório, onde, quando o regime de casamento é diferente da comunhão parcial de bens, o cartório é obrigado a lavrar um termo, a lavrar um documento, a editar um documento dizendo como vai ser a vida desse casal em relação a bens dali para frente. Se tudo que era de antes do casamento vai ficar para cada um, se a partir dali vai ser dos dois, mas isso quem define é o cartório na concordância dos contraentes do casamento. Noivo e noiva vão fazer esse termo lá, dizendo como é que eles querem que seja o patrimônio deles dali para frente. Ah, pediram pacto antinupcial. A Imob está contra o casamento, que está falando que é antinupcial, não é anti de contra, não. É anti de antes mesmo. Querem saber como é que ficam os bens. Vamos lá. Termo, também falando de certidão de estado civil, termos de tutela, curatela, adoção, isso aí a gente precisa ter também, gente, quando a gente vai colocar aquele dependente na condição de dependência do financiamento. Contei isso para alguns também, a pessoa fala assim, eu crio meu sobrinho. Nossa, que condição humanística louvável. Aí quer colocar o sobrinho que ele mantém, que ele sustenta, como dependente. Se eu não tiver um termo de tutela, curatela, adoção, não adianta, você só está fazendo caridade. Ele não consegue te ajudar nesse momento. Então eu tenho que ter esses termos. Se né, o menor lá é adotado, aí realmente ele é meu dependente. Se ele não for adotado, se ele não for curatelado, se ele não for tutelado, ele não é meu dependente, tá? Quando for dependente, a documentação vai junto com a do cliente. Quando for participante, eu posso colocar, né, um casal, por exemplo, né, os dois estão entrando com renda. Eu posso colocar o documento do dependente num dossiê ou no dossiê cliente do outro participante do financiamento, tá? Conquanto que a documentação do dependente não é nenhum dossiê à parte, ela entra compondo a documentação do cliente, ok? Vamos em frente. Então, dossiê cliente, quem não tirou foto, tira print dessa tela. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos para o dossiê renda. Quando a pessoa for de renda mista, ou seja, eu vou usar o meu salário mínimo do meu contra-cheque, mas por fora eu tenho aqui uma renda adicional que me ajuda a aumentar a renda para o financiamento ficar legal para mim, eu ter mais concessão de crédito. Essa renda, né, que a gente usa aí hoje no limite 2.550, essa renda extra precisa ser comprovada. Ou, se o cliente for puramente renda informal, eu preciso montar um dossiê para mostrar que eu tenho renda, que eu sou uma pessoa responsável, que conforme a minha ficha lá de proposta, eu estou me propondo a usar essa renda que eu tenho aqui, que não é formal, para poder comprometer com financiamento. Então, via de regra, o que vai no meu dossiê renda? Os meus extratos bancários, contas de consumo, água, luz, telefone, internet, gás, telefone, uma série de contas de cartão de crédito, fatura, mais a lista de despesas, né? A descrição das despesas. Guia DAS, né? Lá do meu Simples Nacional. O CIMEI, né? Que é uma declaração que a gente consegue tirar lá no site do Gov, né? A gente consegue pegar essa declaração informando que a minha empresa é regular, que ela está registrada ali. Notas fiscais, também eu posso colocar aqui notas fiscais da atividade que eu presto. Olha, eu vendo picolé.
Todo mês eu vou lá e compro 100 mil picolés. Então eu pego a nota dos 100 mil picolés, coloco ali, tá vendo? Que eu sou um grande empresário do picolé na cidade. Tá aqui, ó, a minha nota de aquisição do picolé. Recibo de prestação de serviço? Não, eu sou cuidador. E aí eu presto serviço e tenho um recibo que eu forneço para o prestador. Tá aqui, ó. Eu tiro cópia, inclusive, para eu me controlar. Tá aqui, ó. O recibo com a assinatura do tomador de serviço. E, além disso, eu posso ter também uma declaração do tomador de serviço, porque isso vai construindo confiança, né? Em quem está analisando, vai falar, não, ele tem o recibo que ele forneceu para o prestador e tem a declaração do tomador de serviço aqui falando que ele presta serviço. Uma outra coisa, né? Redes sociais. Redes sociais, eu tenho lá na minha página, no meu Instagram, no meu Facebook, a minha foto lá na frente da minha lojinha, da minha barraca, onde eu vendo, ou da minha carrocinha de picolé, de cachorro-quente, está aqui, eu lá do lado, uniformizado, trabalhando, servindo os clientes. Isso tudo vai atribuindo confiança. Além disso, outras coisas a gente pode colocar. A Andréia deve lembrar disso. Eu tive uma cliente que ela tinha um dinheiro para dar entrada à vista. Só que ela movimentava muito pouco em banco, ela ia guardando dinheiro na caixinha. O processo dela foi para a Caixa e eu descrevi isso lá no processo. O que aconteceu? A Caixa falou: não, não, pelo que está aqui, ela não tem movimentação bancária e ela não deve ter esse dinheiro da entrada. Voltei na cliente, contei isso para ela, ela ficou tão brava, foi lá, buscou a caixinha que ela tinha lá, acho que 20 mil reais na caixinha, tirei uma foto dela com a caixinha aberta do lado dela e mandamos para a Caixa. O pessoal da Imóvel em Juiz de Fora vai lembrar desse caso. E aí o gerente reconsiderou e acabou aprovando a cliente, por quê? Viu-se que ela tinha realmente os recursos para poder fazer a entrada da compra dela. Tá bom? Dossiê renda. Para além disso aqui, por exemplo, quando a pessoa é um empresário, a gente tem alguns outros documentos, mas eu estou colocando o básico aqui para não encher muito a cabeça de vocês. Na medida que vocês tiverem esses clientes que sejam empresários, né, ME para cima, e que precisem comprovar, vai precisar aí, por exemplo, das 3 últimas vias do contrato social assinada, a gente precisa do comprovante pro labore dele, mas aí cada caso é um caso, vamos analisar de forma consistente cada tipo de cliente. Printaram isso aqui, vamos então agora para outro dossiê lindo, maravilhoso. Esse aqui, eu perdi o resto dos cabelos, tive que implantar um pouquinho mais quando eu expliquei isso para alguns colegas e eles ficaram querendo a minha cabeça. Vamos lá. Dossiê venda. O que vocês põem no dossiê venda de vocês? Porque, até onde eu aprendi, até onde é o padrão, eu preciso ter no dossiê venda a simulação da caixa. Eu preciso ter também, anotem, por favor, fotografem, escrevam, briga com o pessoal da Imóvel se eu estiver louco aqui, fala que é para me matar. Mas até onde eu sei, o dossiê venda tem que ser composto por simulação da caixa, simulação do CV. É só fazer aquela simulação. Sabe quando a gente passa o cliente para a proposta? A gente não faz todo aquele descritivo lá de como é a minha venda. Ah, mas espera aí. O meu gerente falou para eu colocar aqui o valor da venda como financiamento e não colocar mais nada. Gente, eu não posso fazer nada. Se essa é a orientação que vocês têm, independentemente da arte que vocês compuseram ali, da poesia que vocês escreveram na hora de fazer essa simulação do CV, esse documento tem que ser anexado ao dossiê venda. E ele vai ser utilizado para análise lá do gerente da Caixa. Então, se tiver muita mentira ali, essa mentira vai refletir lá na Caixa. E eu confirmei isso com Gabriel, confirmei isso com Jonatas, confirmei isso com a Ana lá em Uberaba, confirmei isso com as meninas aqui em Juiz de Fora, a Raíssa, Ana Flávia, já confirmei várias vezes que essa simulação do CV ela pode ser instrumento de análise do gerente da Caixa. Então, se ali está uma bagaceira, a sua aprovação pode refletir essa bagaceira, tá? Ou a sua reprovação. Então, simulação do CV eu preciso anexar no dossiê venda. Sabe aquela fichinha de entrevista que eu mostrei para vocês, que muita gente não conhecia? Era a cabeça de bacalhau até então? Ela compõe também o dossiê venda. Por quê? Essa ficha de entrevista, lá, não sei se vocês lembram, tem várias informações do cliente que o gerente da Caixa, o processador do contrato lá na Caixa, vai utilizar. E sabe aquele cliente que vai lá para a Caixa fazer entrevista
E aí, de renda informal, por exemplo, quando chega lá o gerente fala assim, não, deixa eu te falar, o seu corretor te falou que você tem que pagar a evolução de obra? Aí o cliente fala assim, não estou sabendo disso não. A proposta de reserva tem isso assinado por ele. Então, o gerente vai poder até fazer uma entrevista mais direcionada. Olha, conforme o corretor te informou e você assinou aqui, nesta proposta de reserva, que é um formulário lá da construtora, você está ciente que tem evolução de obra. Você está ciente que você tem que pagar a documentação. Você está ciente que esse pró-soluto aqui, ó, essa divisão de parcela de entrada que eles fizeram, tem correção. É isso mesmo? Se já está formalizado, não tem como o cliente fugir para um lado, nem o gerente ir para outro. Está muito objetivo. Por quê? É uma coisa óbvia, porque está escrito. Vale o que está escrito, né? Tem um ditado assim também. Printem, por favor, também essa tela, quem interessar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Dossiê fiador. Aí a venda, né, tá muito bem encaminhado, o cliente foi aprovado, eu estou emocionado, chamei meu gerente, fiz festa, tá tudo bem, a gente vai fechar o contrato hoje e eu só esqueci de pegar com ele o fiador por causa do pró-soluto. Bom, se eu já tiver isso aqui na minha ordem do dia, na medida da minha aprovação, e vou contar para vocês que teve cliente que antes de eu fazer a aprovação já tinha me apresentado fiador. Isso facilita muito, né? Não me dá aquele sofrimento, aquela dor de barriga de eu ter que pedir para o cliente arrumar um fiador correndo na última hora. Aí arruma o fiador, só que ele é lá de Belém do Pará, até que ele manda tudo para mim, que ele procura lá no baú dele. A coisa vai desandando, a venda vai esfriando. Então, para a gente esquentar a venda, olha, o meu cliente, eu estou em vias de te aprovar. Nós temos, você lembra da entrada que está aqui, ó, que a gente escreveu aquele dia? A entrada está aqui. Para essa entrada, eu vou precisar de um fiador, seja conosco ou seja com a Encash. Eu vou precisar de um fiador. Vai conseguindo para mim isso aí, porque na hora que aprovar, meu amigo, é papum, é te chamar aqui e a gente assinar o contrato. A gente já adianta o processo. Essa técnica não é minha, não, gente. Essa técnica é aqui. Eu aprendi essa técnica aqui. Quem me ensinou, quem me deu suporte, quem me amparou, que foi o primeiro time que eu entrei da Inc., trouxe isso até hoje e são pessoas com aprovações mais imediatas, mais corretas. Alguns se perdem pelo caminho, mas se a gente tiver um guia chamado checklist, a gente não se perde, não. O dossiê fiador, preciso de pouca coisa. Preciso de RG e CPF. Ah, se a pessoa é casada, eu preciso dos dois, né? Porque um marido não pode fazer nada escondido da mulher, né? Mais ou menos assim? Ou vice-versa, né? Então eu preciso de RG e CPF dos dois. Comprovante de endereço, eles moram juntos, então eu preciso do comprovante, é um só. Certidão de estado civil, se são casados, se é viúvo, eu preciso, né, consubstanciar isso, trazer isso para o processo. E aí eu preciso de poucas outras informações, que é e-mail, telefone, a profissão de ambos, e quando casado, também preciso de e-mail, telefone e profissão, tá? Printem isso aqui, porque isso aqui é o gargalo final da venda, é a hora que eu preciso colocar o fiador, que eu preciso mandar esse contrato para frente. E também eu preciso ter, isso aqui não existia, aí de tanto passar perrengue, a Imob falou, acabou a farra do boi. A partir de agora, vocês vão ter que me mostrar que vocês têm um documento que vocês conferem tudo o que precisa para o processo e não adianta só falar. Coloca esse checklist lá no processo. Contar para vocês que eu não monto um checklist para cada cliente, não. Eu tenho, quando, né, eu vendia, eu tinha um checklist montado. Só que eu conferia aquele checklist para todos os clientes. Então, a mesma folhinha eu colocava para todos os clientes depois que eu conferia que estava tudo ali. Essa ficha de checklist é um dos documentos obrigatórios para eu passar minha proposta para frente. E o óbvio tem que ser dito. Quem te falou isso, Adriano? Bom, é só entrar lá no CV. Quando a gente passa, o cliente faz a simulação para montar até o dossiê venda e tudo mais. E a gente passa esse cliente para a proposta para depois encaminhar esse processo para aprovação. Aqui na abinha documentos, documentos são obrigatórios. Então é óbvio que eu tenho que pôr, já que é obrigatório. Cada janelinha que eu abrir aqui, ó, eu vou colocar um tipo de documento. Olha lá, o checklist é obrigatório, ó, bingo. O dossiê cliente é obrigatório, bingo também. O dossiê venda é obrigatório, bingo também. Mais o que? Dossiê fiador é obrigatório? Está aqui.
Dossiê renda informal. Então, completamos os 5 dossiês que a gente precisa. Os 5. Considerando que o checklist é um dossiê, porque é uma lista de documentos que eu conferi e falei que tem. E, para além dessas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Para além dessas 5 linhas aqui, desses 5 itens, eu tenho uma série de outras variações que comporão a aprovação ou objeto de análise do meu cliente. Mas minha obrigação enquanto corretor é cumprir esse checklist de forma adequada, precisa e completa. Quem fizer isso vai ter toda a dignidade de chegar para o seu gerente e falar assim: olha, já te mandei aí uma proposta para você colocar em aprovação e ela está agarrada. Será porque você não viu ainda ou eu estou devendo alguma coisa? E gerentes, por favor, faça o caminho inverso também. Olha, você me mandou a proposta aqui para eu enviar para aprovação. Só que você verificou aqui que tem coisa faltando? Senta aqui do meu lado, vamos fazer o checklist. Não fui eu que inventei o checklist, é um documento corporativo. É obrigação, então, de quem representa essa empresa fazer essa conferência, por quê? É obrigação da Imob fazer essa verificação antes de mandar para a Caixa. E é obrigação da Caixa verificar se aquilo tudo está completo antes de fazer a aprovação. Se tudo isso estiver alinhado, se todo mundo tiver cumprido a sua etapa, a sua parte, a sua parcela de responsabilidade, esse processo ele vai ter uma resposta muito rápida mesmo. E se for de aprovação, a venda sai mais rápida. Se for de pendência, eu tenho aqui, ó, a possibilidade de, no campo de mensagens, o representante da Imob falar: olha, tudo lindo, maravilhoso, mas a Caixa pediu mais isso. Então eu venho aqui, quando eu tiver esse documento, e aí essa pastinha aqui, ó, de documentação pendente, ela vai servir exclusivamente para colocar o quê? O documento que ficou faltando. Ah, aprovou Flex, mas tem uma documentação pendente. Onde eu coloco esse documento? Está aprovado Flex com documentação pendente. É só colocar aqui e voltar, que a Imob vai validar e vai passar o documento para frente. Tá? Pessoal, não vou me alongar aqui falando dos outros status aqui que a gente tem no sistema. Isso pode ser objeto de outra live, mas é dizer o seguinte: corretor que fica reclamando que está demorando a aprovar, corretor que fica reclamando que o cliente não, manda um documento picado e outro. Se tiver organização, se tiver um processo, se tiver um procedimento padrão, não vai passar perrengue. E aí tem condição de fazer a venda mais rápida. Para encerrar, eu garanto para vocês, garanto, isso é garantia minha, Adriano, pode colocar aí, Spatin garantiu, que quanto maior o seu interesse corretor, maior o seu conhecimento. E quanto maior for o seu conhecimento, maior vai ser a sua organização. Consequentemente, quanto maior for a sua organização, menos impedância, eu vou ter menos problema no meu processo. E aí, quanto menos impedância eu tiver, menos problema eu tiver no meu processo, mais rápidas vão ser as minhas vendas. Consequentemente, quanto mais venda eu tiver, mais eu atinjo o meu objetivo, que acho que é o que todo mundo vem buscar aqui, que é o quê? Sucesso, comissão, dinheiro, vida farta e feliz, tá? Eu acredito que dentro daquilo que eu me propus, de uma forma até mais simplista, mais simplória, mas muito cadenciada, é o que eu tinha para trazer para vocês. Vamos abrir aqui para eventuais perguntas agora, não vão poder ser muitas, porque acabou que a live ficou um pouquinho longa com a participação do Rogério, mas eu estou à disposição a partir de agora, tá, gente? Eu tenho algumas colocações, ó. A Mari quer falar alguma coisa? Por favor, Mari. Marilane? Oi, tá Tá. ouvindo? Agora A minha tô, por inter- favor. a internet aqui tem hora que ela falha. Ah, eu Bom sei. dia a você, bom dia a Bom dia. Bom todos. dia. Quero te parabenizar, foi excelente a sua live, tá? Muito E obrigado. Falhou, Mari. oi, Ah, voltou. quero falar da. Mari está falhando bem.
Você quer que eu tente? Você quer que eu tente passar para outra pessoa? Você muda de local aí? Eu coloquei no chat lá o que eu quero falar. Ah, então vamos ver aqui no chat, ó. Vou ler o chat aqui que a Mari colocou para nós. Quero parabenizar pela excelente live, muito obrigado. Peço que disponibilize o material para todos os gerentes e corretores. Ótimo, vamos fazer. Sofremos muito com documentação ilegível, incompleta, falta mesmo do dossiê na reserva. Sem falar que a nomeação das pastas nunca bate com o documento anexado. Então, isso não é cabeça de bacalhau, não, viu, gente? Tem mais gente vendo. Temos que abrir vários documentos, procurando os documentos para a conferência dos dados dos clientes e fiadores. Ou seja, o que a Mari está ratificando aí? Demora mais, né, gente? Aí dá probleminha, eu fico com raiva da Mari, da Andréia, do Roberto, da Imob, e não posso. Obrigado, Mari, por validar, porque foi assim que eu aprendi, e todas as vezes que eu segui essa trilha, a coisa deu certo, tá? Obrigado pela participação, e é nesse sentido que a gente vai construir um ambiente melhor. Vamos lá. Eli, por favor. Bom dia, Adriano. Bom Parabéns. dia. Realmente é bem esclarecedor, porque a gente acaba caindo numa rotina e seguindo de forma, às vezes, né, incorreta em um CV. Eu queria deixar uma sugestão, Adriano, porque aquela proposta de reserva, eu não sei se, né, se o pessoal vai ser mais criterioso agora nessas cobranças. Ela antes fazia mais sentido, porque a gente conseguia já vender a unidade de antes da aprovação, né? Porque lá no início a gente não podia aprovar nem quem tivesse restrição no nome. Hoje, principalmente aqui em Uberaba, é uma característica da cidade, vender crédito. A gente não tem mais direito de vender apartamento, infelizmente. Aqui é bagunçado. Então, assim, se a gente demora, passa para o outro. Se demora, vai para a imobiliária. Essa proposta de reserva queria deixar como sugestão ter quase uma obrigatoriedade para a gente colocar na hora de gerar o contrato do fechamento, porque realmente, se a gente criar o hábito de colocar na mesa de novo no fechamento, ali é bem esclarecedor, o cliente assina tudo que a gente está falando, e a gente colocar isso depois, que antes eu não consigo nem simular, porque se eu não aprovo, eu perco o cliente, que aqui é nesse ritmo. Então, assim, né, deixar um quadro lá para a gente sempre colocar que vai fazer parte da rotina e eu acho que vai ajudar muito também. Ótima sugestão, Eli. Eu sei das dificuldades realmente na cadência do atendimento, né? Isso vem depois, até porque eu não sei qual a aprovação que vai ser feita. É muito importante isso. Vou deixar isso com a Andréia, que vai falar daqui a pouco. O Jimmy também está aí. Então, assim, o momento, para mim, ele é flexível. A obrigatoriedade é que eu acho que não pode ser. Por quê? Ali dá uma cobertura, uma segurança para a negociação, tá? Mas essa cadência aí, essa fase, vamos deixar, né, padronizar aí com a Andréia, com o Jimmy, para que a gente trabalhe todo mundo numa frequência, numa linha, né, que atenda a empresa, dê resguardo ao corretor e ao gerente e também uma cobertura para o cliente que às vezes fica vendido, né? A gente sabe que tem corretor aí que não aborda todos os pontos, mas que o documento é fundamental, é bom que você tenha validado, né? E que todo mundo tenha visto aí a importância. Obrigado, tá? Ô, André, eu vou passar o seu William aqui na frente, porque depois você faz o encerramento até com essa consideração da Eli, pode ser? Com certeza. Quem Vamos mais lá, meu queira amigo falar? William. Bom dia. Bom dia. Prazer em falar com você de novo. Igualmente, Bom meu dia a amigo. todos. Adriano, na proposta de reserva, eu não vi, ou se não tem, eu gostaria de sugerir, colocar o INCC que a gente cobra do cliente entre assinatura com a gente e assinatura com a Caixa. Às vezes está isento, né? Às vezes não. Então, eu não sei se está lá. Você está visualizando aí, meu amigo? Estou. Aqui, ó. Última linha aqui, tá? O último item, ó. É a oportunidade que a gente tem de falar para ele do reajuste INCC sobre o período que vai até a assinatura caixa e também a correção do pró-soluto. Tá? Então, nessa oportunidade aqui, a gente pode fazer essa abordagem, tá? Ok. Então, não prestei atenção.
Não, isso aí é bom esclarecer mesmo. Como diz o Edinho, tá lá, não é à toa que eu coloquei mais dele. O óbvio tem que ser dito, o William, fica tranquilo. Tá? E eu não coloco mais a simulação do CV como pendente, não, tá? Agora eu Ah, coloco para que você você se apenas. confessou? Não era para você se confessar, não. Eu usei o seu exemplo aí, que foi muito engraçado isso. Muito obrigado pela ajuda. Bom Imagina. dia a todos. Bom dia. Andréia, com você agora, para a gente concluir. Eu acho que o Ananias também quer falar aí, não é? Não apareceu aqui para mim sinalizado, não. Mas vamos lá, então. Ananias, por favor, meu amigo. E professor, né? Eu não tinha sinalizado, não, mas vamos falar, né? Te parabenizar aí, ficou bem bacana, né? E já Obrigado. deixar até um pedido. Você podia aí sempre fazer esse bate-papo aí, principalmente com os corretores que a gente trouxer, novato, né? Vai ajudar muito a gente, né? Acaba que na correria do dia a dia a gente vai meio que se perdendo um pouco, né? Enfim, vai naquela coisa do dia e você passa a pasta do jeito que tá. Então ficou bem bacana, ficou bem organizado, né? É o que a gente sempre fez aqui dentro, né? Mas com o passar do tempo foi deixando de ser cobrado, foi deixando de ser cobrado e foi ficando. E o normal passou a gente subir desse jeito aí, né? Tudo num arquivo só. Mas ficou bacana demais aí, parabéns. Um abraço. Obrigado, Ananias. Um abraço. Andréia, só uma pausazinha aqui. Tem alguém da Imob aí, gente? Se tiver, porque eu andei implicando aí com o pessoal da Imob, Ana, a Tassi, o Jonatas, que queira falar alguma coisa, que tenha algum recado para a gente que seja importante, né, da parte do correspondente. Pessoal de Juiz de Fora, se tiver também, não sei se tem. Não? Então, Andréia, vamos lá, por favor. Adriano, acho que mais cedo tinha. É, Mas devem ter agora acho que entrado vai na sair. rotina lá. Então, assim, primeiro, né, mais uma vez, ele está no lugar certo, que é a nossa academia INC, né? Está tomando posse daquilo que ele tem propriedade mesmo para fazer, por Que sugestão da orgulho. Tamara, igual você falou, sugeriu essa questão mais técnica. Apesar de muitas vezes aqui, né, a gente virar e falar assim, caraca, isso eu já cansei de ouvir, é assim que faz, mas nós viajamos, ele viajou, tivemos na correria dos feirões, como também às vezes a gente fica 2 dias depois e na rotina, e a gente vê que a facilidade impera. É mais fácil ir ali colocar como dossiê pendente e colocar um documento que ainda não tinha entrado. O Flex hoje é uma coisa que veio para facilitar assim, olha aqui, você está aprovado, mas você está com uma restrição, você está aprovado, mas olha só, você está com uma dívida vencida, você está aprovado, mas está faltando a certidão. Isso impulsiona o cliente a querer sanar aquilo dali. Então, acho que foi um avanço, foi uma ajuda demais, isso assim, facilitou demais para nós. Mas hoje, às vezes, a gente tem mais dossiês em Flex do que aprovado mesmo. Isso só não pode virar, às vezes, uma rotina de deixarmos de pegar o documento que tem que fazer parte do dossiê. Então, isso que o Adriano falou, gente, vocês podem, muitos que estão aqui, eu acredito até que os que nós tivemos o início com 66 pessoas e agora, no momento, a gente está com 41, e o mais incrível é que parabenizar, né? Porque as palavras motivam, mas o exemplo arrasta. Eu acho que todos os líderes estão aqui. E os líderes se tornaram líderes por fazer o mínimo bem feito, né? O óbvio bem feito. Então, parabéns a vocês, líderes que permaneceram. É uma pena que quem tem que aprender tenha saído, sabe? Então, assim, isso fica até como um ponto para que vocês possam colocar isso como um item a ser falado nas reuniões de vocês. A live, acima de tudo, é para aprendizado constante. Lá na primeira imagem, né, que é o lema do Edinho, o óbvio tem que ser dito, é porque muitas vezes a gente acha que é tão bobo, tão corriqueiro, que a gente tropeça no simples, né? Então, isso serve para mim, para todos nós, é natural, é do ser humano. Só que se a gente consegue, se a mãe da gente está ensinando a gente, olha, ao você dar o passo, apoia aqui, apoia ali, a gente vai evitar uma queda.
Então, se tem alguém aqui ensinando para a gente como fazer, por que a gente vai continuar errando? Isso é uma coisa que há pouco tempo o Gabriel fez a live dele e ele falou. A dor da Imob são os dossiês com desleixo, os dossiês feitos de qualquer forma. O cliente manda foto ruim? Manda. A gente vê lá com dedo, com esmalte, com tudo. A gente sabe que é assim. Infelizmente isso acontece. Mas mandou, já vamos tentar buscar esse documento mais aprimorado, para que ele vá para a CIOP de uma forma mais clara, mais lúcida, né? Então, assim, Adriano, você tocou no beabá, você foi na íntegra, naquilo dali que a gente tem que aprender a fazer bem feito. E eu queria muito pedir a cada líder que está aqui que faça isso, porque hoje o que eu vejo muito é o corretor colocando para análise de dossiê e o gerente, às vezes, nem olhando, passando direto para filtro. Sei que é correria, a gente quer uma aprovação rápida, mas tem que ter aquele mínimo de crítica ali, porque às vezes a gente tem que ter 4 pastas no máximo, e às vezes tem 10, porque os documentos, e sem contar que às vezes está tudo repetido, gente, tudo repetido. Eu pego o dossiê aqui, que está todo o dossiê como checklist, todo o dossiê como renda formal, todo o dossiê como dossiê cliente, tudo. Na hora que a Imob abre, ela tem que selecionar a página para imprimir, porque ela tem que imprimir. Então, vamos colocar no lugar do outro, sabe? Vamos fazer bem feito, por favor. Se dá trabalho para a gente, que está lá na ponta, fazer o dossiê, imagina para quem analisa 100, 200. Se a gente fez 170 vendas, no mínimo a análise foi de 400 dossiês, 300 dossiês. Então, pensa quem está lá na ponta de lá fazendo isso, né? E é nosso dever fazer bem feito. Então, mais uma vez, obrigada pelo ensinamento, por compartilhar aquilo que é o primeiro passo de qualquer corretor aqui dentro, né? Então, obrigada mesmo e parabéns aí, tá? Obrigado, André. Muito orgulhoso aqui, porque é tudo que eu pratico aqui é o que eu aprendi aqui. Então, fico muito feliz de compartilhar e ter a validação de vocês que me ensinaram, tá? Adriano, Jimmy, você quer falar alguma coisa, queria meu falar amigo? também aqui. Por favor. Olha só que bom, né? Quando a gente tem as pessoas nos seus devidos lugares, né? É um grande Obrigado. desafio nosso. E Obrigado. assim, ter o zagueiro lá na zaga defendendo, o meio campo distribuindo o jogo, o atacante para fazer o gol, o goleiro defendendo. E você, que sorte a nossa ter você ajudando a gente a desenvolver todos os nossos processos. Então, Obrigado. assim, você está fazendo um trabalho brilhante. Muito Obrigado por obrigado. isso. É um grande desafio nosso, né? Que tem que começar na base. Você está fazendo isso muito bem. E o meu pedido também aqui é para os gerentes das parcerias, das imobiliárias, que a gente sabe que às vezes vem lá de fora, que vem mal feito, que não vem tão organizado, a ajudar a gente também a distribuir isso para imóvel de maneira mais organizada. Porque a gente sabe, quando o analista pega uma pasta bem montada, ele vai ter um outro carinho, outro capricho e outra velocidade também na aprovação daquela pasta. Certamente ela vai vir com menos pendência e vai vir mais rápido a aprovação. O desafio do nosso mercado é aprovar mais rápido, porque lá fora tudo aprova rápido. Com 15 minutos, meia hora, está aprovado. Aqui, mas agarra muito e tal, mas quando você vai olhar a pasta, às vezes está muito ruim. Então, assim, um grande desafio nosso também, e eu estendo isso aos nossos gerentes de parceria, para que ajude a gente também a passar isso para todas as imobiliárias, para que venha tudo mais bem montado, com mais carinho, com mais capricho. Obrigado. Eu que agradeço, Jimmy, as palavras aí, muito bem colocado, né? Quanto mais a gente conseguir montar de forma adequada, talvez a gente iguale a rapidez lá de fora, que a gente tanto reclama, né? Dai, para concluir aí a sua fala, por favor. Bom dia. Bom dia. Foi muito bom o treinamento, tá? Pode deixar que o João vai ficar craque aqui. Ah, Você falou que o treinamento ia ser tá muito certo. direcionado para ele, né? Que bom. Igual o Jimmy acabou de pontuar. Eu recebi uma documentação agora de manhã e veio só pela hora da misericórdia, né? Aí o João falou assim, o que que eu faço? Eu falei, vamos pedir outro. A gente acabou de ter um treinamento e vamos ver se a gente consegue uma documentação melhor. E essa é uma dor que a gente tem aqui. Acredito que todo mundo que trabalha com a imobiliária tem a mesma dor. A maioria das vezes ele vem o que o cliente manda, porque em outros lugares aprovam. Então, chega do mesmo jeito para a gente. E a gente tem que ir contornando
E muitas vezes, aqui acontece algumas vezes, não, aprovei em outro lugar porque vocês demoram muito. Mas a gente tem melhorado isso, só que tem dias que ainda vem umas coisinhas igual chegou hoje. Então, esse treinamento, peço até permissão, caso possa, né, compartilhar com o pessoal da Imob também. Sim, vamos olhar isso, Dai. Obrigado pela validação. Provoquei o João no início, né? Porque eu sei que ele está começando, precisa mesmo de um norte. E, gente, a melhor ferramenta que a gente tem para poder convencer o pessoal é a empatia. Então, vamos convidar o pessoal aqui, vamos montar tudo certinho para a gente não ter problema. Indo por esse caminho, acho que todo mundo fica feliz, todo mundo faz certo e, no final das contas, todo mundo comemora junto, né? Agradecer a participação de todo mundo, já estendemos demais. Estou à disposição aqui, tá? Para compartilhar isso para as imóveis, eu peço ao Jimmy aí para conduzir isso, né? Ver como é que a gente vai mandar. E vamos para a próxima live, sexta-feira, Respeita a Minha História, com a Amanda, não é isso, Amanda? Estaremos aqui todos prontos para poder te assistir. Tá joia? Isso aí. Grande abraço para todos e um bom Coloca a dia sua de vendas. apresentação lá. Coloca a sua apresentação lá no grupo de estudos. Ponho sim, pode deixar. Tá bom, gente? Um abraço, bom dia para Obrigada. todos. Obrigado Tchau, vocês. tchau. Tchau.